pandemia Covid-19 tem causado grandes mudanças na vida de todos nós. Mas que impacto é que isso tem a nível da nossa saúde psicológica? Vamos esclarecer. Olá, o meu nome é Joana Serra e sou psicóloga clínica. A pandemia Covid-19, com a qual estamos a lidar há quase um ano, tem vindo a causar um grande impacto no bem-estar das pessoas. Houve um grande aumento dos pedidos de ajuda psicológica, uma grande afluência aos serviços de psicologia, de psiquiatria, uma grande afluência à linha de apoio psicológico do Sistema Nacional de Saúde. De acordo com um estudo sobre saúde mental publicado pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, temos verificado este ano um aumento significativo do mal-estar psicológico, com 34% da população em sofrimento psicológico. Se olharmos para o caso específico dos profissionais de saúde, o nível de mal-estar é muito superior, com 45% dos profissionais de saúde em sofrimento psicológico. As pessoas diretamente afetadas pela pandemia, aqueles que tiveram que ficar em isolamento por contágio ou suspeita de contágio, apresentam um nível de sofrimento psicológico de 72%. E então aqueles que tiveram realmente que ficar internados em hospital ou em cuidados intensivos, aí já atinge um nível de sofrimento psicológico de 92%. Como é que se apresenta este sofrimento psicológico? Temos sobretudo sintomas de depressão, de ansiedade e de stress pós-traumático. Ou seja, temos pessoas tristes, desanimadas, desmotivadas. Temos pessoas com falta de energia, com dificuldade em dormir, com pesadelos, com dificuldade em retirar da sua mente imagens e memórias dolorosas de experiências que passaram durante este período. E temos pessoas assustadas, preocupadas o tempo todo. Quem são as pessoas mais afetadas por este mal-estar psicológico? Ora, então, como já vimos, em primeiro lugar, aqueles que ficaram doentes, em segundo lugar, os profissionais de saúde e, entre estes, com uma diferença significativa, aqueles que trabalharam ou trabalham diretamente com doentes com Covid-19. E depois, na população geral, temos uma maior incidência nas mulheres, uma maior incidência nos jovens, entre os 18 e os 29 anos, e nas populações em maior fragilidade social, ou seja, em situação de desemprego ou em risco de pobreza. Como é que nós podemos compreender este mal-estar psicológico? O primeiro fator é a própria doença, que causa elevados níveis de ansiedade. O medo de contrair a doença, o medo de a ter já contraído sem saber e inadvertidamente poder contagiar alguém, o medo de ficar doente e ser um caso mais grave, eventualmente ter sequelas, eventualmente até poder falecer. E o medo também de ficar doente e não ter acesso aos cuidados de saúde necessários, uma vez que desde o início temos este receio que o Serviço Nacional de Saúde possa não aguentar a pressão. Depois há todo o impacto das medidas de proteção que têm vindo a ser tomadas para reduzir o risco de contágio, como o isolamento social, que é uma das medidas mais importantes. Há uma sensação de solidão, há uma perda das atividades de lazer, uma separação dos entes queridos, uma sensação de perda de liberdade, de monotonia, de perda de perspectiva do futuro. É difícil fazer planos, é difícil neste momento saber com o que é que podemos contar. A sensação de incerteza provoca elevados níveis de ansiedade em muitas pessoas. O facto desta pandemia se estar a prolongar e de estarmos a viver com estas restrições durante bastante tempo faz com que não consigamos ter uma perspectiva do futuro. Não podemos fazer planos, não podemos fazer projetos, não sabemos durante mais quanto tempo é que temos de fazer um esforço e, portanto, isto começa a ser um desgaste, uma fadiga muito grande que as pessoas começam a sentir. Temos depois os fatores associados à perda de rendimento, as pessoas que ficaram sem trabalho, as pessoas que, trabalhando por conta própria, sendo empresários, baixaram o seu rendimento, as pessoas que não perderam o rendimento ou o emprego ainda, mas que têm receio de vir a perder perante a conjuntura,
As pessoas que estão sem trabalho e que têm dificuldade em encontrar um novo trabalho, temos, portanto, aqui uma grande ansiedade acerca das próprias condições de vida. Para aqueles que continuam a trabalhar, houve também uma grande necessidade de adaptação a novas regras, novos procedimentos, novas metodologias, o que também traz as suas dificuldades. Nomeadamente, tem havido um aumento na dificuldade de conciliação entre trabalho e família. Para aqueles que estão mais sós, esta é uma época também extremamente difícil para estabelecer novas amizades ou até estabelecer novas relações amorosas. Portanto, o sentimento de solidão prolonga-se e fica mais profundo. O confinamento, propriamente dito, traz as suas dificuldades, em primeiro lugar, pela permanência prolongada no mesmo espaço, com privação do contacto com o ar livre e o maior sedentarismo. Para além disto, temos uma grande sobrecarga das famílias, quando os pais, por exemplo, são requisitados aqui para assumir uma série de funções. Têm que estar a trabalhar, ao mesmo tempo a ajudar os filhos nas tarefas escolares, a gerir a comunicação com os professores, a fazer a comida, a assegurar que toda a vida doméstica funciona. Têm que assegurar aqui demasiadas funções ao mesmo tempo, gerando aqui muitas vezes um aumento do stress e do cansaço. Pode ajudar a lidarmos melhor com esta situação a manutenção de atividades de tempos livres, passatempos, hobbies, ou a criação de novos, quando aqueles que costumávamos fazer não são possíveis de fazer agora. A prática de alguma atividade física, o manter o contacto com familiares e amigos, por meios digitais, naturalmente, uma vez que o presencial não é possível. A manutenção de uma rotina, termos horário para levantar, mudar de roupa, o espaço para trabalhar, horário para a pausa do almoço, horário para os intervalos, horário para parar de trabalhar e fazer outras atividades. Ter outras atividades diferentes programadas para o final do dia, para o fim de semana, de maneira a mantermos alguma estrutura, é algo que também nos vai ajudar. E, por fim, a limitação do acesso às notícias. O facto de estar constantemente a ver os números, a gravidade da situação da pandemia, faz com que seja muito difícil deixar de pensar nisto e gera uma grande ansiedade. Então é muito importante estarmos a par do que se passa, estarmos a par da situação, estarmos a par também das recomendações que devemos seguir, mas basta consultarmos uma vez por dia as novidades, a atualização da situação e tentar desligar depois, não passarmos todo o dia com estas informações a surgirem, porque isto vai causar um aumento de stress muito grande. Se está em sofrimento psicológico, procure um psicólogo, procure o seu médico de família ou ligue para o SNS 24 e escolha a opção de apoio psicológico. Cuidar da nossa saúde também passa pela parte psicológica. Se ficaram com alguma questão, estejam à vontade, coloquem um comentário, eu terei todo o gosto em responder. Adeus e até breve!